Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário aí embaixo. Vamos pro vídeo de hoje. O vídeo de hoje é um devocional importantíssimo da palavra do Senhor, com o tema Boa Obra. E para começar essa palavra, vamos começar lendo em Filipenses 1, versículo 6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Para isso, nós temos que começar a entender o que o que significa aquele que começou a boa obra completará. Vai dizer o seguinte significado: a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra em nós irá aperfeiçoá-la até o dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso significa que os crentes estão debaixo da maravilhosa preservação divina. Quando aqui se refere crentes, não é uma religião, mas aquele que crê que Cristo é o Filho de Deus, aquele que crê na soberania de Deus. Então, todo aquele que crê na existência do Senhor Jesus e do Senhor Deus. A salvação não repousa sobre nossas próprias forças ou qualquer mérito da nossa vontade, mas sobre a obra da graça de Deus, o beneplácito de sua vontade soberana. Ao dar ações de graça a Deus pela vida dos crentes, Filipenses, o apóstolo Paulo foi quem escreveu: estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1, versículo 6. Isso Paulo estava dizendo aos filipenses, mas também a todos aqueles que ouvirem essa palavra, que quem começou a obra em nós foi Deus, não foi? Então, se Deus começou essa obra em nós, que foi uma obra de transformação, uma obra de salvação, porque a salvação ela vem pela graça de Deus, a salvação vem através do Senhor. Nós não somos dignos de ser salvos, porque nós somos pecadores, mas através do sacrifício de Cristo, a redenção foi pago um preço pela nossa salvação. E essa boa obra, Deus ele começa e ele é fiel para terminar essa boa obra na nossa vida. E continua assim: dois pontos principais que nós precisamos esclarecer nessa frase: que aquele que começou a boa obra, em primeiro lugar, quem começou foi Deus. Então não há outra pessoa a não ser Deus que começou essa boa obra. Em segundo lugar, é preciso saber que a boa obra que ele começou vai ter algumas interpretações diferentes de alguns estudiosos, de alguns teólogos, que algum intérprete sugere que a expressão boa obra está conectada ao verso anterior, quando Paulo fala da cooperação dos filipenses da evangelização. Filipenses 1,5, muito se entende o significado através do versículo anterior, do versículo 5, sobre a boa obra. Contudo, a melhor interpretação, sem dúvida, é aquela que aplica esse texto à salvação e à vida cristã, que eu disse para vocês. A boa obra está ligada à salvação e à nossa vida cristã, de como nós estamos vivendo, do agir de Deus na nossa vida. Porque se nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo, Deus ele já começou ali a trabalhar na nossa vida, ele já começou a agir com a sua boa obra na nossa vida. Ele já veio a transformação, a mudança na nossa vida. E as pessoas têm que ver isso. E essa boa obra Deus vai trabalhando em nós. Nós também temos que nos trabalhar para nós controlarmos as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa raiva, o nosso temperamento. Porque nós temos que controlar tudo isso para vivermos o que nós estamos pregando dentro da palavra. Portanto, a frase aquele que começou a boa obra nos ensina uma importante lição. A salvação é a obra de Deus. A nossa salvação é a obra de Deus. Aquilo que nós fazemos para Deus é aquilo que nós vivemos da obra de Deus. Nós estamos vivendo o que a palavra está dizendo. Então nós vamos estar no caminho da salvação. Nós estamos no caminho da boa obra de Deus. É Ele que começou essa boa obra. A palavra começou traduz um verbo grego que significa literalmente fazer um começo. Além de Filipenses 1,6, esse verbo... Perdão, gente. Aparece somente outra vez no Novo Testamento em Gálatas 3, versículo 3. Em ambas as vezes, ele se refere à salvação como uma obra que não depende do esforço humano. Aí, nesse contexto, a salvação ela não depende do nosso esforço humano, mas do Senhor, acredito eu, nessa interpretação que está dizendo aqui.
Como diz John Gill, essa obra é uma boa obra, entre aspas. É uma obra excelente, pois é obra do Deus triuno. Essa obra não é movida pela obra dos homens, mas pela boa vontade, prazer, graça e misericórdia divina. Então é movida pelo Senhor, pelo prazer, pela graça e pela misericórdia de Deus. E o contexto vai completá-lo até o dia de Cristo Jesus. Não apenas a origem da salvação está em Deus, como também sua consumação. Por isso Paulo tinha certeza de que aquele que começou a boa obra nos crentes filipenses também haveria de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A expressão completá-la significa apresentará completa. Então Deus ele não começou algo para ele não terminar, porque Deus ele não é como os homens. Deus ele é imutável, ele não muda como os homens mudam de uma hora para outra. Ele não é como nós, seres humanos, que nós começamos algo e não terminamos. Ele é imutável, o Senhor ele não muda. Se ele começou a obra na sua vida, ele vai terminar essa obra na sua vida. Então basta a gente crer e ter essa certeza de a obra de Deus. Ele começou, ele é fiel para terminar. E nós podemos observar que o ensino bíblico vai nos falar sobre essa fidelidade nos Salmos 89 e 53, uma vida que jamais terá fim, João 3,16. E por assim vai, vários versículos, vários textos relacionados semelhantes a esse. E se aquele que começou a boa obra completará, qual é a nossa responsabilidade? Uma boa pergunta aqui. É preciso dizer que a garantia da preservação divina não anula a responsabilidade e a perseverança humana. Mesmo que essa boa obra não depende de nós, mas depende do Senhor, nós ainda temos, não anula a responsabilidade que temos de cumprir essa boa obra e a nossa perseverança naquele que começou a boa obra em nós, que é o Senhor. É fácil perceber que antes de dizer que aquele que começou a boa obra nos crentes filipenses também haveria de completá-la. Paulo elogiou o empenho e o trabalho deles em prol da obra de Deus. Ele fala isso em Filipenses 1:5. Perdão, gente. Além disso, no capítulo seguinte, o apóstolo coloca essas duas verdades ao lado a lado, de forma ainda mais clara ao dizer: assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, versículo 12 e 13. Isso significa que a boa obra operada por Deus, do começo ao fim, o crente, o capacita para uma vida de serviço em sua obra, no reino de Deus. Então, aquela boa obra que o Senhor ele começou até o fim na nossa vida, nos capacita, nos faz capacitados para uma vida de serviço na obra do Senhor. Quando a obra do Senhor, a boa obra está completa na nossa vida, nós estamos e levamos com responsabilidade essa boa obra, nós estamos capacitados para a obra do Senhor no reino de Deus. No reino de Deus não há espaço para ociosidade sobre isso. Ainda que sim, explica que ainda que seja verdade que Deus inicie sua obra para completá-la, também é verdade que uma vez que Deus tenha começado sua obra nos homens, estes jamais permanecem como os mesmos meros instrumentos passivos. Na boa obra operada por Deus, o entendimento do homem é iluminado, a inclinação de seu coração é transformado quando ele recebe vida espiritual e o seu caráter é moldado à semelhança de Cristo. Ou seja, nós não vamos ser mais aquelas mesmas pessoas ignorantes, pessoas que não têm o entendimento da palavra. Nós vamos ser iluminados pelo entendimento da palavra de Deus. Nós vamos ser iluminados para entender dessa boa obra operada pelo Senhor. E nós vamos ter uma vida espiritual e o caráter moldado à semelhança de Cristo. Olha que maravilha. Então que nós possamos entender essa obra, essa boa obra que o Senhor começou na nossa vida e crermos que Ele é fiel para terminar. E Ele é fiel para terminar. Então creia, busca o Senhor, medite na sua palavra e busque interceder mais, comece a orar mais, comece a fazer mais aquilo que o Senhor ele quer que nós façamos. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários se vocês querem mais devocionais. Deixem nos comentários se você gostou do vídeo. Deixe seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, pessoal.